Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Descomplica aí, que hoje traz um assunto bastante atual, as enchentes do Rio Grande do Sul. E sobre isso eu converso com a Carolina Moino, ela que é arquiteta, urbanista, engenheira civil e especialista em cidades resilientes. Tudo bem, Carol? Seja muito bem-vinda. Olá, Roberta, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, é um prazer. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Será que a gente, para começar, Carol, será que a gente pode dizer que a Baixada Santista está pronta para uma catástrofe dessas proporções, se acontecesse o que aconteceu no Rio Grande do Sul aqui? Acredito que não. Há alguns anos já a prefeitura ela tem se preparado, por exemplo, aceitando os dados, né? Ela tem buscado e aceitado, porque buscar é uma coisa, aceitar são outras, né? A gente sabe que existe um programa aí, pelo menos desde 2021, onde tem se obtido os dados, né, sobre a região, quais as expectativas do que pode acontecer nesse quesito, e algumas obras de aperfeiçoamento de canais de drenagem, né, a preocupação com as zonas de morro, um trabalho assertivo da Defesa Civil nos alertas, né, quando tá para ter alguma ameaça iminente. Mas, assim, acredito que todas as cidades do Brasil estão ainda precisando muito se aperfeiçoar nessa questão de resiliência urbana, né? Porque os estudos, eles são de longo prazo. Você precisa fazer uma análise mesmo da região. E muitos dados a gente já tem. Só que daí precisa de um projeto que entre em ação, né? Então, para a gente entender, então, começar aqui o nosso bate-papo, para você que está aí nos ouvindo entender o que aconteceu no Rio Grande do Sul e o que pode acontecer na nossa região, Carol, você estuda muito sobre cidades resilientes, né? O que é uma cidade resiliente? A gente pode pensar como se fosse uma mola, né? A mola a gente tem a habilidade com ela de esticar e ela voltar para o seu local inicial, seu estado inicial. Uma cidade resiliente é aquela que está preparada para passar por choques, né, por estresses e se recuperar sem fortes danos. Então, assim, algumas ameaças, elas vão acontecer, elas podem, né, se concretizar, mas como a população pode passar por ela sem ser uma catástrofe, sem de fato se tornar uma catástrofe, né? Então, as cidades resilientes, elas têm buscado, né, projetos que englobam a sustentabilidade, né, prevêem riscos em diversos eixos que estruturam uma cidade. Habitação, saúde, transporte, alimentação, energia elétrica. Então, é a cidade como um todo, né, elaborando projetos que prepare para uma catástrofe. E é igual o seguro de carro. A gente espera nunca usar. Exatamente. Quando a gente compra um veículo, né, e faz o seguro dele, a ideia é que nunca precise utilizar. Mas se um dia precisar, a gente pode acionar e ele vai dar certo. No caso de Porto Alegre, por exemplo, um dia a gente conversando, você disse que a cidade de Porto Alegre já parece que tinha feito parte de um estudo, é isso? Isso. Da própria ONU? Existem muitos programas internacionais, né? E o Brasil ele entrou com algumas cidades num programa chamado As 100 Cidades Resilientes, né? Da Fundação Rockefeller. E Porto Alegre já há alguns anos, já há algumas décadas, tem participado de programas de prever que as inundações poderiam acontecer. Né? Ou seja, o que a gente teve esses dias já estava previsto. Já. Nessa mesma intensidade? Eu acredito que algo nessa intensidade a gente de fato nunca está esperando que aconteça. Né? Mas assim, se algumas ações tivessem sido feitas, né, por exemplo, quando a gente consegue fazer um mapeamento de zonas de risco, eu consigo planejar um escoamento da população. Então, eu começo a pensar em projetos. Existe até um livro muito interessante que o Reino Unido elaborou, um arquiteto do Reino Unido elaborou no ano de 2020. E ele assumiu a seguinte tese, né? Ele falou assim, eu tenho um bairro muito urbanizado que alaga, e eu não consigo mudar isso ainda, porque é de longo prazo, porque a gente tem ações de curto, médio e longo prazo. Sim. Né? Numa questão urbana, a gente está falando de longo prazo, décadas. Então, se eu levo décadas para fazer algo, o que a população de agora pode passar que vai amenizar esses impactos? E ele elabora até alguns projetos de casas, como dentro da casa, de uma região de perigo, a gente pode estruturar a arquitetura interna da casa. Então, por exemplo, se eu já sei que alguma região vai alagar, como que eu posso fazer para que a perda material seja reduzida? Menor. Como que eu posso tirar o risco de vida da população, né? Ou seja, como que eu faço para aquela população receber um alerta e saber que ela tem que ir para alguma zona de abrigo numa área mais segura?
Então, isso é o mínimo, na minha opinião, né? Minha opinião pessoal, eu acredito que isso é o mínimo que a gente pode começar a pensar nas cidades. E aí a gente entra com outras estratégias, outras tecnologias que já temos, né? A troca da pavimentação, porque o tipo de pavimentação que a gente tem hoje, né? Tanto pelo asfalto, concreto, as calçadas, a gente tem. Imagina que você está pondo como um plástico no solo. É muito difícil para a água escoar. Então a gente precisa implantar tecnologias que já existem e que não são caras, que são porosas, elas permitem a permeabilidade da água no solo. Também existem estratégias até um pouco mais radicais, que são zonas que a gente prevê o alagamento. Então, alagados construídos dentro da cidade. Além de piscinões, assim, de propósito, é isso? Isso, piscinões de propósito. E aí eu posso até transformar ela com um espelho d'água na cidade, transforma até em algo atrativo, né? Até como um pequeno parque no meio das cidades, né? E são zonas onde a cidade ela vai canalizar quando começar uma inundação, um alagamento. Na verdade, o alagamento, né? Vem antes da inundação. Sim. Quando começa o alagamento, essa água já escoa, já fica centralizada. E naquela região eu coloco todo um sistema mesmo drenante para que aquela água seja jogada no lugar adequado. Então, é um sistema de captação da água pluvial diferente do resto da cidade. Uma vazão maior, né? Uma capacidade maior de absorção e de despejo daquela água. Quer dizer, a gente tem tecnologia, a gente tem estudos, na verdade o que falta, a gente pode dizer que é falta de vontade política às vezes? É complicado, né? No Brasil a gente tem muito uma tendência de trocou o político, trocou o partido joga político, fora tudo, né? despreza tudo aquilo, fala que não presta, ou troca de nome ou enterra. Né? E isso, na minha opinião, né, de estar há alguns anos estudando, eu vejo que, por exemplo, nos Estados Unidos é muito difícil isso acontecer. Na verdade, eles têm um projeto fixo e independente de quem entra, aquela pessoa tem que cumprir aquele projeto. Sim. Na Europa, nós temos isso, né? Então, assim, acho que essa mentalidade seria interessante de mudar dentro do governo nacional. Trazendo a realidade do Rio Grande do Sul, trazendo um pouquinho aqui para nossa região Baixada Santista, você está falando muito sobre a questão dos alagamentos e a gente tem aqui essas situações corriqueiramente, principalmente na zona noroeste, não precisa chover, né? Basta a gente ter o aumento do nível da maré, que já tem várias áreas alagadas. Hoje a gente tem já alguns projetos da prefeitura, né, já sendo colocados em práticas. Resolveu o problema? Ainda não. Diminuiu? Sim, mas resolveu ainda não. Então, assim, a gente está caminhando para uma resolução, mas que eu imagino que ela ainda venha a longo prazo. Né? Se a gente for imaginar que essa chuva chegaria aqui na velocidade que estava, chegou ali em Santa Catarina tal, eu imagino que parou por ali, né? Claro que ela está vindo com uma proporção muito menor, não tem nem comparação. Mas como é que você vê, o que Santos poderia estar fazendo já para diminuir todo esse impacto, né, das mudanças climáticas, de tudo que a gente tem visto, que o globo terrestre está sendo afetado de uma forma geral. Não é Santos, não é Porto Alegre, não é o Brasil, mas a gente está falando de mundo, né? São mudanças climáticas, são mudanças na estrutura da sociedade que tem feito algumas consequências que a gente está acolhendo já hoje, né? Exatamente. E assim, vale lembrar que não é só no Rio Grande do Sul que está esse nível de alagamento. Alemanha, Itália, né, países que são potência no mercado internacional também estão passando por algo muito semelhante. Então, realmente, quando você pega uma inundação como essa, ela não escolhe bairro, ela não escolhe cidade, país, ela não escolhe classe social. É claro que quem fica em zonas irregulares tem uma vulnerabilidade muito maior em casos de ameaças com menor impacto. Sim. Né? Então, por exemplo, aqui em Santos, nós temos um alto índice de ocupação irregular. Existem projetos, né, que estão para ser aprovados, inclusive lá na região do DIC da Vila Gilda, né, para que passe por uma legalização, né, uma transformação, ou seja, a gente pega aquele pessoal que está lá, entende a identidade de onde eles estão e, na verdade, a gente constrói algo dentro da legislação, né, para que possa apropriá-los de maneira adequada. Tá falando ali de toda a área das palafitas, né? Isso, a região das palafitas. Aqui é uma coisa muito séria ali, né? Porque realmente também quando a maré sobe... Imagina se a gente tivesse, sei lá, 1/10 do que aconteceu no Rio Grande do Sul, não sobraria ninguém.
Né, se você for pensar assim, a Sim. gente for transportar o acontecimento do Sul para nossa região aqui para Santos, sei porque a minha irmã mora lá. E eu falei, meu, Uhum. vem pra cá, né? Sai daí do meio da loucura, vem pra cá. Ela falou, não, se a chuva for pra aí, eu vou ter que me jogar no mar. Quer dizer, pra onde eu vou sair? Para onde eu irei, né? Sim, e assim, quando eu comentei, né, que na verdade esse tipo de catástrofe não escolhe aonde vai Uhum. cair, uma verdade é que a região do Canal 3, que é uma das mais bem avaliadas da cidade, né? Sim, é a que mais enche. É a que mais alaga. Eu mesma já perdi um carro ali. É mesmo. É, E assim, a gente tem visto algumas melhorias ali, né? Você vê ali sim, na Azevedo Sodré, lembra que, meu, teve uma época que encheu garagem até sim, o teto, né? Mas obviamente não resolveu o problema. sim, sim. E assim, dentro da cidade nós temos inúmeros eixos estruturantes, né? Como eu falei, a segurança de dados, energia elétrica e tal, mas uma das coisas que mais me preocupa é alimentação e saúde. Então vamos falar disso aí, porque esse eu sei que é o seu ponto principal aí Sim, da sua pesquisa para a gente entender. Você mapeou, é isso a sua pesquisa? Você fez um mapeamento de como que as pessoas sobreviveriam numa cidade resiliente no meio de uma catástrofe, como que aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo? sim. O que eu tenho tentado trazer de consciência sobre esse assunto é que a nossa dependência externa é muito grande. E eu falo dependência externa não de outro país, mas de outra área onde a gente mora. Então, por exemplo, a comida ela é produzida no campo, na zona rural. E a gente mora em cidades, em centros urbanizados. Então, esse transporte da comida da zona rural para a zona urbana é um elo frágil na cadeia de abastecimento de alimentos. Então, a região do Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Os campos estão totalmente comprometidos. Não precisa só baixar as águas. Na verdade, precisa que aquele solo se torne fértil novamente. Então, a gente Sim, já está vendo que as águas sim. estão baixando, né? A água está baixando, daqui a pouco a cidade vai conseguir passar por uma reestruturação, mas e a produção? O quanto desse solo vai estar contaminado, em quanto tempo ele se descontamina? Exatamente. E não é nem só ser descontaminado, mas também se tornar fértil. Porque demora para você tornar uma terra fértil de novo. Né? E assim, aqui em Santos, a gente teve em 2018 a greve dos caminhoneiros, que passou por uma paralisação. Né? A gente tem, quando tem alagamento na entrada da cidade, você já não consegue chegar com o transporte Sim. rodoviário. Né? Então, assim, são duas coisas super simples, né? Eu estou falando de alagamento, não de inundação. Então, a região que alaga com frequência passa por um bloqueio, é claro que passa por um bloqueio muito inferior. Sim, não tem comparação, né? Mas já é um alerta. Acontece, exato. E aí, com isso, a gente já. Eu vivenciei mesmo o fato de chegar no mercado e não ter verduras, não ter comida na greve dos caminhoneiros. Foi mais de uma semana com esse problema. E quando voltou com os produtos mais caros. Então, você vai trabalhando numa insegurança alimentar, né, por inúmeros fatores. Então, quando a gente tem perdas de safra, Rio Grande do Sul, 70% do arroz produzido vem de lá. Eles estão agora fazendo um intercâmbio, né, regional para que Minas Gerais venha suprir a demanda. Então, assim, a questão de abastecimento de alimentos ela é muito fragilizada. E a ideia que a gente tenha trabalhado com pesquisas, né, a gente tem pensado no seguinte: como fazer a comida ser produzida perto do consumidor final? É possível, porque a gente está falando, por exemplo, vamos imaginar a capital, São Paulo, né? A gente tem um mundo de concreto ali. Como é que você vai colocar uma horta no meio da cidade? Vou dar um exemplo. O próprio Shopping Morumbi, no Shopping Eldorado, no topo do prédio do edifício, eles cultivam alimentos. É uma estratégia de pegar todo o resíduo sólido, né, da praça de alimentação, faz todo o tratamento, transforma em adubo e em pequenas caixas eles conseguem produzir alimentos por horta convencional, porém no teto do edifício. Mas, numa situação de alagamento, qualquer produção por horta fica comprometida. Sim. Então, o que a gente tem pensado é assim, com as alterações climáticas, como que eu consigo proteger a minha comida que está sendo produzida? Quando a gente fala em proteger, eu preciso de um ambiente controlado. Então, numa sala como essa aqui, onde a gente está gravando essa entrevista, é possível produzir comida. Como, Carol? Existe um sistema de aeroponia, de hidroponia,
que na verdade é um sistema de cultivo sem solo. Você coloca uma estrutura de bandejas, né? Você pega uma estante, coloca estruturas de bandeja, e em 30 metros quadrados você consegue produzir mais de 1.000 quilos. Então, assim... De que tipo de alimento? Iniciou-se isso há uns 20 anos, pelo menos, com só folhosas. Só que hoje, até a Embrapa aqui do Brasil, a gente já expandiu esse tipo de cultivo para beterraba, para morango, para tomate, para cogumelo. Então, a gente tem hoje produzido de tudo. Numa sala como essa, você consegue ter uma produção, alimenta, tudo bem, isso. Não tenho ideia quantas pessoas. Então, depende. Depende do tamanho da pessoa. Não, na verdade, eu durante a minha pesquisa, né, fiquei uns 4, 5 anos trabalhando nessa pesquisa, através de entrevistas com nutricionistas, né, todo um estudo, né, do estado da arte, ou seja, as últimas pesquisas científicas que estudaram as necessidades humanas, a gente conseguiu chegar numa dieta calórica de sobrevivência. Então, eu gerei um esquema de cálculo, onde eu consigo falar por quantos dias, né, eu quero alimentar a minha população, e qual o número de pessoas. Então, eu sei o quanto eu tenho que produzir. Com isso, eu consigo saber, por exemplo, para a região de Pinheiros, em São Paulo, eu cheguei na necessidade de 8 edifícios, que poderiam ser construídos em 8 terrenos de 100 metros por 50, por exemplo. Inicialmente, quando eu cheguei nesse cálculo, eu falei assim, nossa, talvez seja um terreno, uma difícil demanda de ser alcançada. Só que eu comecei a olhar na cidade e existe. Aqui em Santos mesmo, esses dias eu passei por uns 3 terrenos que seriam possíveis de ser construído e provavelmente vai crescer outro prédio. Então a gente fala assim, poxa, por que não investir nessas seções, né, de ambientes controlados, produção de alimentos, que na verdade ela nunca vai competir com o campo. Sim. É uma tecnologia que deve coexistir. Então a gente só está falando de aprimoramento e não de redução. Se a gente for pensar no custo desse alimento, o mesmo alimento produzido numa técnica dessa e produzido no campo. Claro que você vai ter o custo do transporte, né? O do campo. Mas no custo só local, você tem ideia qual que é? De fato, todos os alimentos produzidos em ambiente controlado hoje, eles são um pouco mais caros do que o de mercado, de hortifruti, por exemplo. Mas é pouca diferença. Esses alimentos nunca vão entrar em competitividade com a feira livre, por exemplo. Nunca. Eles seriam uma alternativa a uma catástrofe, na verdade, né? É algo que, por exemplo... Para alimentar pequena parte da população. Não, na verdade, assim, é igual o plano de saúde, o plano de seguro do carro que a gente comentou, né? É algo que a gente vai pagando e espera que nunca use. Porém, como que esse sistema funcionaria? É uma produção que acontece prevendo abastecer, por exemplo, 450 mil habitantes aqui em Santos. Então, eu sei quanto que eu vou ter que estar produzindo e colhendo de 24 em 24 horas, uma vez por dia, todos os dias. E eu preciso de um fluxo de distribuição desse alimento, porque tem que ter um fluxo de caixa, claro, né? E senão gera um desperdício de alimentos. Então, a ideia é que esses produtos eles sejam vendidos nos supermercados locais. O que mais encarece hoje é a questão da energia elétrica, porque o que substitui o calor do sol, a iluminação, são as instalações de LED, né, os painéis de temperatura, porque existe todo um clima preparado artificialmente, né? Uma fazenda de ambiente controlado é uma fazenda vertical, que a gente chama, né? E é tudo artificial. A gente simula os calor do sol, simula, né, as temperaturas, a iluminação. Então, isso demanda muita energia elétrica. Porém, a proposta da pesquisa que a gente chegou no consenso... Eu falo a gente, porque na verdade fui eu, meu orientador, né? Ah, que legal. E a gente estabeleceu que os painéis fotovoltaicos, em larga escala, então já seriam fazendas solares, elas, na verdade, abasteceriam para reduzir o custo dessa energia. Do consumo mensal de energia elétrica de uma fazenda de ambiente controlado. O que, de certa forma, diminuiria o custo. Sim. Agora, em valores nutricionais, a gente tem uma ideia se fica diferente o valor nutricional de um alimento no campo ou numa fazenda, numa criação, não sei como é que chama. Na verdade, essas fazendas de ambiente controlado, a gente consegue até um valor nutricional mais alto. É mesmo? Sim. Por quê? Porque ela vai recebendo, ao invés do solo, né, a gente trabalha com água e vai trabalhando na pulverização com os nutrientes necessários. Então, ao invés de a gente geralmente acha que tamanho significa qualidade, né? Só que, na verdade, não. Às vezes você pega uma folha de alface muito grande, ela tem menos nutriente do que uma folha de alface menorzinha.
Então, essas fazendas de agricultura urbana, elas têm sido com alimentos menores. A gente vê alimentos menores em relação ao produzido no campo. Não vai ser a beterraba de Itu, Sim. que a gente brinca aqui, né? Vai ser o chaveirinho dela. Isso, vai ser menorzinha. Porém, a quantidade nutricional vai ser muito maior. E o que eu gostaria de ressaltar, né, é que essa questão das fazendas solares é algo que hoje em dia está sendo totalmente viabilizado. Até aqui perto... Sim, a gente tem muitas já acontecendo. Sim, aqui mesmo na subida da serra, né, já foi aprovado uma fazenda solar, que vai trabalhar em parceria com o abastecimento local. Então, agora, a fazenda solar a gente já escuta falar bastante. Agora, essas fazendas desses alimentos controlados já existe aqui na nossa região ou no país? Nós temos uma em nós temos, na verdade, 3 em São Paulo. É mesmo? É que elas ainda... São teste? A gente estão em teste? Elas trabalhavam como um laboratório, né? Só que eu fiz entrevista pessoalmente com eles, conheci esses ambientes, e além deles estarem conseguindo produzir novos tipos de alimentos, eles também já conseguiram viabilizar mais essa questão econômica. Como fazer parceria público-privado, como pegar stakeholders, né? Investidores na Bolsa de Valores, inclusive, para fazer o projeto inicial rodar, porque o projeto de implantação, ele é caro, mas depois ele se paga e ele começa a trazer retorno. Então, assim, quando a gente fala os prós e contras, Sim, né, cabe à gestão local entender, né, a necessidade da gente ter um plano de ação, porque esse sistema de abastecimento, ele aconteceria normalmente, seria mais um produtor distribuindo para os mercados hortifrutis locais. Mas no momento de crise, todos os dias eu teria o alimento suficiente para distribuir para a população uma dieta mínima para que ninguém morra de fome. É claro que não é uma dieta de lazer, né? Não é um jejum. sim. Ele é, na verdade, um sistema de sobrevivência, uma dieta de sobrevivência emergencial. Então, por exemplo, entramos numa insegurança alimentar por conta dos preços, por exemplo, estarem muito altos e grande fração da população não conseguir acesso aos alimentos. Pode acontecer, né? Tivemos uma perda de safra de algum alimento que compromete a dieta do brasileiro. Tá bom, na nossa cidade a gente tem um plano de ação. Passamos por uma catástrofe de inundação como no Rio Grande do Sul, passamos aqui, né? Nenhum caminhão consegue entrar e sair, os supermercados fecharam. Sim. Né? Então, a ideia é que, além da produção resiliente de alimentos no ambiente controlado, a gente possa ter também os edifícios de modo resiliente. Então, no momento de inundação... Os condomínios, de uma forma geral, você fala? O edifício em que essa fazenda for construída internamente... Entendi. Né? A ideia é que ele seja sustentável. Ele seja construído de modo resiliente, ou seja, trabalha a sustentabilidade, trabalha a inteligência, né, do edifício, mas ele pode ser acessível e pode ser até um abrigo no momento de catástrofe como esse do Rio Grande do Sul. Porque se ele também é afetado por uma inundação, a gente perde do mesmo jeito. Exatamente. Porque lá no sul, as águas subiram quase na altura de um prédio de 10 andares. Então, a gente está falando assim, qual seria o projeto arquitetônico, né, para uma fazenda urbana sobreviver a uma catástrofe de inundação, por exemplo, e continuar o seu papel, né, de resiliência alimentar. Então, eu até estou com uma pesquisa internacional vinculada com uma universidade da Austrália com isso, onde a gente está estudando internacionalmente edifícios que possam ser resilientes, né, para construir esse tipo de resiliência alimentar. Então, a gente trabalha as duas vertentes, o urbanismo e a arquitetura. Muito bacana, Carol. Agora, para a gente não cair no erro que Porto Alegre caiu, que tinha lá o seu estudo, mas não fez nada a tempo, a gente sabe que a cidade de Santos ela tem vários estudos em relação a mudanças climáticas, tem lá os geobags na ponta da praia para diminuir, né, a erosão, a quantidade de areia, tentar segurar ali a quantidade de areia. Mas você está trazendo essa novidade aí em relação à alimentação. Existe alguma perspectiva de uma implantação a curto prazo dessas fazendas, não sei como chama, aqui na nossa região? Na nossa região, eu tenho tentado, né? Atenção, políticos da nossa região. O que eu gostaria de encorajar os gestores locais é que é o seguinte, do mesmo modo com que obras de transporte, que a gente tem visto inúmeras, né, na nossa região, elas são visíveis, dão bons resultados e também são atrativos numa hora de eleição,
Sistemas de resiliência urbana, né, quando bem geridos e aplicados, também são. Existe até um apoio internacional, né, existem algumas fundações, a ONU participa, de distribuição de selos. Então, é uma certificação com verba, com apoio financeiro para aquele local, né? E o nome do gestor que conseguir inserir isso durante a gestão dele é um marketing pessoal. Sim. Então, assim... Com o selo da ONU. Porque, assim, muitos falam assim, o que eu vou ganhar com isso? Né? Infelizmente, nós temos os que estão, de fato, preocupados com a população e querem projetos assertivos, mas a gente também sabe que algumas pessoas gostariam de ter mais motivação, né, no momento de eleição. Então, tratando disso, eu queria deixar esse incentivo, né? Busque compreender quais são os selos de resiliência que têm sido dados internacionalmente. Para provar que isso é real, tá aí a cidade de Bristol, na Inglaterra. É uma cidade de 300 e poucos mil habitantes, com uma diversidade absurda de religião, de língua, né? Pessoas vindas de todos os países moram lá, falam línguas diferentes, e eles conseguiram o maior nível de certificação internacional de resiliência alimentar. Ela é a cidade verde da Europa. Então, assim, e eles pegaram muitos investidores que ativamente atuaram na prefeitura. Eles criaram uma prefeitura parte 2, digamos assim. Tem a prefeitura comum e tem o Conselho de Resiliência, que é composto por urbanistas, por pesquisadores, especialistas em todos os eixos de estrutura urbana, e eles, junto com investidores mesmo, pessoas do mercado financeiro, investindo dinheiro, injetando dinheiro nos projetos, e eles conseguiram transformar Bristol em uma cidade referência em relação à sustentabilidade, resiliência, inteligência em todos os eixos. Para você ter uma noção, ninguém passa por problema de saneamento. Nossa. A cidade inteira é abastecida. Então, assim... É possível, né? É possível. É só ter um pouquinho de força de vontade. Botar em prática, porque na verdade, assim, ó, as pesquisas já estão aí. Né? A gente tem muitos cientistas, você é uma delas ali, envolvida em pesquisa, envolvida em soluções. Os problemas existem, as soluções, temos algumas alternativas, basta colocar elas em prática. Exatamente, não é uma utopia, né? Exatamente. São pesquisas que têm todo o potencial para sair do papel. É isso aí, é isso que a gente espera, então. Carol, muito obrigada pelas suas informações, sucesso para você, viu? Eu que agradeço, Roberta, parabéns pelo programa. Obrigada. O Descomplica aí fica por aqui. Espero que você tenha descomplicado um pouquinho e tenha entendido a real necessidade da gente ser uma cidade resiliente. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.